Graça e paz, irmãos, boa noite. Para nós é um privilégio, uma alegria podermos estar aqui para trazermos a palavra de Deus, mesmo ainda à distância, usando os meios, a internet e outros equipamentos para a gente poder se comunicar. Mas louvamos a Deus que pelo menos nós temos esse mecanismo para podermos continuar transmitindo, pregando, anunciando a palavra de Deus. Eu gostaria de pedir a você que abrisse a sua Bíblia comigo para que nós pudéssemos começar este momento em Lucas, capítulo de número 14, do verso 25 até o verso de número 33. Lucas, capítulo de número 14, do verso 25 ao verso 33. O texto diz o seguinte: grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhe disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, mãe, mulher, e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Eu queria convidar você agora a orar comigo. Se concentre, baixe a sua cabeça, para que Deus possa nos conceder a graça de transmitirmos a sua palavra e que esta palavra alcance o seu coração, encontre morada no seu coração. Eu queria convidar você a orar comigo. Ó Deus, nós adoramos e bendizemos o Teu nome, por mais esta oportunidade, por mais esta chance que temos de anunciarmos a Tua santa e bendita palavra. Senhor, conceda-me graça, unção, poder e autoridade. Ajude-me, Senhor, apesar de minhas fraquezas. Ajude-me, Senhor, apesar de minhas falhas. Que aquilo que for dito nesse instante, Senhor, que aquilo que for proferido de minha boca seja de fato, Pai, para edificação, seja de fato para alcançar corações, para trazer ânimo ao desanimado, para trazer esperança àquele que perdeu a esperança, para trazer renovo para aquele que se sente, ó Deus, desanimado, fraco e caído. Ó Senhor, eis-me aqui, Espírito Santo de Deus. Faça de mim conforme a Tua vontade e o Teu querer. Assim oro, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, é um grande equívoco nós pensarmos que a salvação ela é de graça. Talvez você esteja aí pensando: poxa, mas a vida inteira eu achei que a salvação era de graça. Mas eu quero dizer para você nesta noite que a salvação não é de graça. A salvação é pela graça. E nós não podemos confundir de graça com pela graça. Pois a salvação teve um preço. Pago não por você, pago não por mim, mas por Cristo Jesus. Na cruz do Calvário, Ele pagou o preço para que eu e você pudéssemos ser salvos. No entanto, nós também precisamos pagar um preço. Obviamente que não para sermos salvos, porque este preço Jesus pagou e nós, homem algum, poderá pagá-lo. No entanto, para que nós nos aproximemos de Cristo, no entanto, se nós queremos ser discípulos de Jesus, nós precisamos pagar um preço. Não devemos pagar um preço para sermos salvos. Mas, no entanto, a partir do momento em que nós nos tornamos discípulos de Jesus, nós iremos pagar um preço por sermos salvos. Não pagamos o preço para sermos salvos, mas pagamos o preço por sermos salvos. E Jesus deixa muito claro, Jesus deixa nenhuma dúvida
de que aqueles que desejariam segui-lo, aqueles que desejariam se tornar seus discípulos, necessariamente pagariam um preço por serem discípulos de Cristo. Necessariamente pagariam um preço por desejarem, por quererem, por decidirem seguir a Cristo. E aí talvez você esteja se perguntando, que preço é esse? Que preço nós devemos pagar? Que preço nós pagamos? Que preço nós iremos pagar por servirmos a Cristo? E nesse texto que nós acabamos de ler, vai alistar aqui alguns preços. E em primeiro lugar, o primeiro preço a ser pago por você e por mim é o preço dos laços familiares. Está aí no verso 25 e no verso 26. E Jesus vai deixar claro que o primeiro preço, ele começa dentro da própria família, dentro da própria casa, dentro dos seus, dos que são próximos a você. Porque é na família que nós desenvolvemos um vínculo afetivo profundo, intenso. E não é por acaso que Jesus começa a mostrar que o preço começa a ser pago dentro da própria casa. E a grande pergunta que Jesus faz aos seus discípulos, e a grande pergunta que Jesus faz a nós também, é até que ponto nós estamos dispostos a ir por amor a Cristo. Até onde você e eu temos disposição para irmos por amor a Cristo? Ou até que ponto nós estamos dispostos a abrir mão? Ou do que nós estamos dispostos a abrir mão por amor a Cristo? Ou de quem nós estamos dispostos a abrir mão por amor a Cristo? Pois é na família que existe o maior vínculo afetivo da sociedade. Obviamente que Jesus não está aqui incitando o ódio gratuito aos nossos familiares. Não, absolutamente não. Pois ele mesmo disse que nós deveríamos orar pelos nossos próprios inimigos. No entanto, o que Jesus está ensinando aqui é para aqueles que desejam se tornar seus discípulos, terá que aborrecer ou terá aborrecimentos dentro da própria casa. Ele vai enfrentar lutas, perseguições e oposição dentro da própria casa. E a grande pergunta é, se hoje perguntasse a você, você quer seguir a Cristo, você quer seguir a Cristo, você está disposto a abrir mão do seu esposo? Você está disposto a abrir mão da sua esposa? Você está disposto a abrir mão dos seus filhos? Você está disposto a abrir mão de sua família se for necessário? Porque se for necessário, e se você não o fizer, Jesus deixará muito claro que você não poderá se tornar discípulo dele. Então, os laços familiares precisam estar debaixo do nosso laço maior, que é o nosso laço afetivo de sangue com Cristo Jesus. O laço maior, o laço mais intenso, o envolvimento mais intenso deve estar com Cristo. E além disso, é na família também que nós encontramos segurança. Qual de nós aqui não se sente seguro dentro de casa? Qual de nós aqui não se sente seguro quando nós estamos dentro da nossa casa? Qual esposa não se sente segura nos braços do seu marido? Qual marido não se sente seguro dentro do seu lar? Qual os filhos que não se sentem seguros junto dos seus pais? No entanto, aqueles que desejam seguir a Cristo precisarão entender que segurança maior, que segurança mais importante é estar com Cristo e estar em Cristo. Porque, a bem da verdade, por mais que as nossas casas sejam bem protegidas, por mais que haja uma proteção física nas nossas casas, isso não é suficiente.
Nós não podemos confiar nisso. A minha e a sua confiança não pode estar na cerca elétrica, não pode estar no sistema de monitoramento, não pode estar nas trancas. Não! A nossa segurança deve estar em Cristo. E é isso que Jesus está dizendo para os seus discípulos. Em quem vocês confiam? Na casa de vocês? Na mãe de vocês, no pai de vocês, nos filhos, em quem vocês confiam, na casa que vocês moram, aonde está a segurança de vocês? Saibam que, a partir do momento em que vocês se tornarem meus discípulos, vocês precisarão confiar tão somente, totalmente em mim. Pois, como nos diz o salmista, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Você e eu precisamos entender que a nossa segurança vem de Cristo. E aí você percebe que Jesus está tirando de nós tudo aquilo que a gente acha importante. Perceba que Jesus vai tirando de nós tudo aquilo que a gente acha que traz segurança, para entendermos que a partir do momento em que nós nos tornamos discípulos de Jesus, nós estamos dizendo: Senhor, eu confio em Ti. A minha vida está confiada em Ti. Aquilo que tenho, aquilo que sou, está confiado em Ti. E ainda mais, é na família que nós encontramos a nossa provisão. A família é um lugar onde nós temos as nossas necessidades físicas supridas, aonde o pão está na mesa, o alimento está na despensa, mas aqueles que desejam seguir a Cristo precisarão entender que o seu sustento, o seu cuidado passarão a estar confiado em Cristo. Aqueles que desejam seguir a Cristo precisarão entender que o pão que chega à mesa, que o alimento que chega à despensa, foi porque Cristo proveu, foi porque Cristo trouxe, foi porque Cristo abriu as portas. Então Jesus está dizendo para os seus discípulos aqui: olha, não fiquem preocupados ou não confiem na força de vocês. Não pensem que a partir do momento em que vocês se tornam meus discípulos, que eu deixarei vocês sozinhos. Não! Eu vou cuidar de vocês, eu vou alimentar vocês. Não é mais os vínculos familiares que falarão mais forte. É a minha confiança em Ti. Então, você e eu precisamos entender que aqueles que desejam seguir a Cristo terão que estar dispostos a abrir mão dos laços familiares. Aqueles que querem seguir a Cristo terão que ter em mente que enfrentarão lutas e adversidades dentro da própria casa. Se você e eu não entendermos isso, nós não podemos ser discípulos de Jesus. Se for colocado diante de você a escolha entre o seu esposo e Cristo, quem você vai escolher? Se for colocado diante de você a escolha entre você e seus filhos, entre Cristo e seus filhos, quem você vai escolher? Se for colocado diante de você Cristo e os seus pais, quem você vai escolher? É isso que Jesus está alertando os seus discípulos. Vocês estão dispostos a abrir mão de tudo e de todos por amor a mim? Então vocês podem ser meus discípulos. Em segundo lugar, Jesus vai mostrar o preço de abrir mão ou da abdicação da própria vontade. Perceba que Jesus começa com um âmbito maior, um âmbito familiar, uma realidade geral, e agora traz a responsabilidade para uma realidade pessoal. Pois ele vai dizer aí: e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Se nós não estivermos dispostos a abrirmos mão da nossa própria vontade por amor a Cristo, nós não podemos ser discípulos de Jesus. Porque na cruz os nossos feitos
não possuem nenhum valor. É quando nós nos chegamos diante da cruz, nós estamos reconhecendo que os nossos feitos não têm nenhum valor, pois, como os irmãos bem sabem, a crucificação era um método de tortura e de punição mais cruel, mais severo e reservado àqueles que não tinham nenhum valor, àqueles que não tinham mais jeito, aquele que a sociedade já tinha abandonado, aquele que todo mundo já dizia, olha, esse não tem solução, só a cruz para ele. É isso que Jesus está dizendo. É isso que Jesus está mostrando para os seus discípulos. Que quando eles abraçam a cruz, quando eles tomam a cruz, eles estão dizendo, para mim não tem mais jeito. Não tem mais solução, não tem mais saída. O que me resta é a cruz. Eu mereço a cruz. A cruz mostra que os meus feitos não têm nenhum valor. A cruz é para aquelas pessoas mais vis, mais desprezíveis. Sofriam essa punição. Seus feitos nos levam para a cruz. Os nossos feitos nos levam para a cruz. A cruz é o nosso lugar. E a semelhança daquele ladrão que estava ali ao lado de Jesus, de um daqueles ladrões que estavam ao lado de Jesus, você e eu devemos olhar para os nossos feitos, para as nossas obras e dizer, nós merecemos estar aqui. É isso que a cruz mostra. Quando Jesus está dizendo, você precisa tomar a cruz, Ele está dizendo para os seus discípulos, olha, você precisa entender quem você é. A cruz mostra quem você é, a cruz mostra o quanto você merece a condenação, a cruz mostra o quanto você merece a punição, a cruz mostra o quanto você merece os açoites, o quanto você merece os escárnios, o quanto você merece o sofrimento. Enquanto nós não vermos como aquele ladrão na cruz, jamais nós poderemos ser discípulos de Jesus. Enquanto olharmos para nós mesmos e acharmos que somos bons, que somos dignos, que somos merecedores, nós não poderemos ser discípulos de Jesus. É na cruz que percebemos que nossos feitos não podem nos salvar. É na cruz que nós percebemos que nenhuma obra nossa poderá nos salvar. A cruz também retrata nossa verdadeira identidade. Quem somos? Meus irmãos, como nós temos uma opinião positiva sobre nós. Como nós gostamos de mostrar os nossos feitos. Como nós gostamos de ressaltar as nossas qualidades para as pessoas e os nossos defeitos. E aquilo que a gente mantém escondido, e aquilo que a gente faz que a gente não conta para ninguém. Na cruz é revelado. Na cruz, aquilo que nós não gostamos de falar vem à tona. Na cruz, aquilo que nós gostamos de esconder vem à tona. Os nossos defeitos, os nossos pecados, as nossas misérias. Aqueles que se aproximam da cruz e tomam a cruz irão perceber quem de fato eles são. Mas louvado seja Deus. Louvado seja Deus porque nessa mesma cruz, louvado seja Deus porque ao lado daquele que diz, eu mereço estar aqui. Os meus feitos merecem estar aqui. Existe aquele outro que diz, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Louvado e bendito seja o Senhor. Apesar da cruz mostrar a nossa miséria e o nosso pecado, apesar da cruz mostrar para nós que nós merecemos a condenação, que nós merecemos o sofrimento, que nós merecemos o escárnio, Deus entregou o seu Filho também para morrer naquela cruz. Então, a partir do momento em que eu tomo a cruz, e a minha identidade é revelada, e a minha miséria é trazida à tona, Jesus diz para aquele ladrão, que reconheceu que era pecador,
que reconheceu que merecia aquela condenação. Jesus diz a ele: em verdade te digo, não amanhã, não semana que vem, não daqui a um ano, não! Hoje estarás comigo no paraíso. Louvado e bendito seja o Senhor. O dirá o apóstolo Paulo em Romanos: agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você está na cruz e você está com Cristo. Você abraçou a cruz, mas junto com essa cruz tem Jesus, e junto com Jesus tem perdão de pecados, e junto com o perdão de pecados tem libertação. Nos dirá ainda o apóstolo Paulo na sua carta aos Colossenses: o escrito de dívida que era contra nós, Jesus removeu completamente, encravando-o na cruz. Louvado e bendito seja o Senhor. O mesmo ladrão que disse: para mim já não tem mais jeito, para mim já não tem mais solução, eu mereço este lugar, eu mereço esse sofrimento, eu mereço esse escárnio, eu mereço essa agonia. Foi o mesmo que ouviu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Somente aqueles que reconhecem que merecem o inferno herdarão os céus. Somente aqueles que reconhecem que merecem o inferno herdarão os céus. Não pense que é se mostrando bom, benevolente, que alguém poderá herdar o reino dos céus, porque não poderá fazê-lo. Mas aqueles que batem no peito, aqueles que reconhecem a sua miséria e o seu pecado, esses sim poderão herdar o reino dos céus. Você só vai ouvir da boca de Jesus: em verdade te digo que estarás comigo no paraíso, quando você olhar para si e disser: eu mereço a condenação, eu mereço o juízo de Deus, eu mereço o sofrimento, eu mereço a agonia, eu mereço a angústia. É que o perdão vem, é que a misericórdia é revelada, pois aquele ladrão que reconheceu quem era, recebeu da boca de Jesus a palavra: vinde, ou em verdade, melhor dizendo, vos digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Então, não há outro caminho, não há outra saída, não há outra solução, se não reconhecer quem somos. Se nós não tomarmos a nossa cruz, e tomar a cruz aqui é reconhecer o nosso pecado, é reconhecer a nossa miséria, é reconhecer a nossa insignificância, nós não podemos ser discípulos de Jesus. Em terceiro lugar, haverá o preço de construir uma nova vida. Primeiro, Jesus fala do preço a ser pago, os laços familiares. Depois ele vai falar do preço a ser pago daqueles que terão que abrir mão da sua própria vida e de sua própria vontade. E agora ele vai falar do preço de construir uma nova vida. Está aí a partir do verso 28 até o verso de número 30. Jesus começa a pensar nas pretensões. Veja aí comigo: pois qual de vós pretendendo? Jesus quer saber dos seus discípulos quais são as pretensões que eles têm em seguir a Cristo. E aí Jesus vira para os seus discípulos e como que estivesse perguntando: o que você pretende me seguindo? Qual é o seu propósito? Qual é o seu objetivo? Qual é a sua motivação? E essa mesma pergunta que Jesus faz para os seus discípulos, você e eu devemos fazer a nós mesmos. Por que nós estamos seguindo a Cristo? Talvez você diga: olha, eu estou seguindo a Jesus porque eu tenho medo de ir para o inferno. É uma pretensão errada. É uma motivação equivocada. Não é o medo do inferno que tem que nos motivar a seguir a Cristo. Talvez você diga: não, eu estou seguindo a Jesus, eu quero ser discípulo de Jesus porque eu quero melhorar de vida. É uma pretensão equivocada. Você não pode seguir e servir a Cristo
para melhorar de vida. Porque a sua vida não vai ser melhorada. A cruz não melhora a vida, a cruz transforma a vida. A cruz não é um paliativo para quem somos, a cruz é uma mudança radical para sermos novas criaturas. Talvez você diga, não, eu quero seguir a Jesus porque eu quero ser próspero financeiramente. Talvez esse seja um dos equívocos mais grosseiros. Isso é sério. Não basta apenas seguir a Cristo. Tem que se examinar por que motivo você está seguindo a Cristo. Qual é a sua motivação em seguir a Jesus? Se for por interesses pessoais, não é a motivação correta. Se for para melhorar de vida, não é a motivação correta. Se sua pretensão não for o amor a Ele, essa motivação está errada, essa motivação está equivocada. E aí Jesus vai dizer que esse que pretende construir e não tem as pretensões corretas, ele não poderá acabar. E a construção aqui, esse exemplo que Jesus usa, essa ilustração que Jesus usa, é mostrar a construção da nossa própria vida. Porque Jesus vai usar aqui essa figura da construção de uma torre. E aí você imagina se alguém perguntasse para você, se você fosse construir uma casa, e alguém perguntasse para você, olha, você vai construir uma casa, por que você vai construir uma casa? Qual é a sua pretensão em construir uma casa? E aí a sua resposta fosse, oh não, eu vou construir porque o meu vizinho construiu uma também. A motivação está errada. Ou talvez você dissesse, não, eu vou construir uma casa porque todo mundo construiu uma casa. A pretensão está equivocada. Ou talvez você dissesse, não, eu vou construir uma casa porque o dinheiro está sobrando, eu não sei o que eu vou fazer com esse dinheiro, a motivação está equivocada. Do mesmo modo, se nossa resposta para seguir a Cristo, para nos tornarmos discípulos de Jesus, não for por amor a Ele, nós não podemos ser seus discípulos. Por quê? Porque haverá despesas. Assim como para construir uma casa ou construir uma torre, há despesas, há materiais a serem levados em consideração, há um cálculo que precisa ser feito se nós teremos condições de construir. Aqueles que querem seguir a Cristo precisarão fazer este cálculo também. E aí sabe o que é interessante, irmãos? Que aos moldes evangelísticos contemporâneos, Jesus foi um fracasso. Não é verdade? Pois Jesus aqui dificultou o máximo possível. Talvez você esteja dizendo, será que Jesus não dificultou demais as coisas? Não dificultou. Porque Jesus descortinou diante dos seus discípulos a realidade daqueles que querem ser seus discípulos. Ele não enganou, ele não ludibriou, não, ele não fingiu, ele não encobriu, ele foi claro, ele foi objetivo. Seguir a mim deve ser levado em consideração o preço a ser pago. Assim como é impossível construir uma torre sem antes ter despesas e calcular os recursos, é igualmente impossível seguir a Cristo sem ter os mesmos recursos para tal. E aí eu quero trazer aqui para você essa pergunta: que recursos são esses que Jesus está falando? Bom, de repente, para construir uma casa eu vou precisar de lajota, de cimento, de areia, de madeira, de projeto, etc, etc, etc. E para construir uma vida em Cristo, o que é que eu preciso? Do que Jesus está falando aqui? E os materiais que ele está falando aqui se referem a quê? Os materiais são exatamente aquilo que foi construído antes. Entende? A conscientização dos laços familiares já aconteceu. A conscientização de abrir mão da própria vontade já aconteceu. Porque se isso aconteceu, você está apto a construir a sua vida em Cristo. Agora, se você ama mais o seu marido do que a Cristo, você não pode construir uma vida em Cristo.
Agora, se você ama mais os seus filhos do que a Cristo, você não pode construir uma vida em Cristo. Se você ama mais os seus pais do que a Cristo, você não pode construir uma vida em Cristo. Se você não tomou a sua cruz e reconheceu o seu pecado, a sua miséria, a sua fraqueza, você não pode construir a sua vida em Cristo. É disso que Jesus está falando. São esses cálculos que Jesus está querendo que os seus discípulos façam e nós também. É por isso que é de suma importância nós entendermos esse preço a ser pago. Porque se nós não entendermos isso, nós não poderemos ser discípulos de Jesus. E por fim, e não menos importante, ele vai falar do preço das lutas e batalhas que nós iremos enfrentar. Está aí o verso 31 e verso 32. E aí ele vai dizer que tem que haver uma preparação para essa batalha. Queridos, aqueles que querem seguir a Cristo vão enfrentar muitas lutas, muitas adversidades. Eu gostaria de trazer a você aqui uma palavra, quem sabe, para massagear o seu ego. Uma palavra, quem sabe, para consolar as suas lutas e as suas adversidades. Principalmente nesse momento que nós estamos vivendo tão delicado. Mas eu seria mentiroso se eu sonegasse isso a você. Jesus não sonegou isso aos seus discípulos, tampouco eu posso sonegá-lo. É preciso que haja conscientização que nós iremos enfrentar muitas lutas, muitas adversidades, que nós teremos muitos inimigos a serem enfrentados. E nós poderíamos citar aqui 3 inimigos. Primeiro, a nossa própria natureza. A nossa natureza pecaminosa. A nossa natureza pecaminosa que não quer Deus, que não quer fazer aquilo que é certo, mas somente aquilo que é errado. E você quer saber a força que esse inimigo tem? Tente resisti-lo. Tente resistir à sua própria vontade. Tente resistir aos seus instintos pecaminosos. E você vai perceber o quanto esse inimigo é forte. E um segundo inimigo é o próprio diabo. Diz a Bíblia que ele anda ao nosso derredor, rugindo como leão, querendo encontrar uma brecha, um espaço para poder nos devorar. E esse inimigo não dorme, não cansa, ele está o tempo todo ao nosso derredor, querendo encontrar uma brecha para tentar nos atingir. E um outro inimigo é o próprio mundo pecaminoso. Meus irmãos, olhar para este mundo é enxergar o quanto Deus está certo em reservar um dia para julgar o mundo. Olhar para esse mundo é constatar a realidade do quão danoso é o pecado. Olhar para o mundo e enxergar a realidade do quanto cruel e vil e desprezível é o pecado. Jesus vai dizer aos seus discípulos, olha, é preciso que haja um cálculo, inclusive para as lutas. Qual é o rei que indo para combater outro rei não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Jesus está mostrando aqui as lutas que são dobradas. Perceba que o rei tem apenas 10.000 homens, o que vem contra ele tem 20.000. São muitos, são incontáveis. Mas a boa notícia é que se nós estivermos com Cristo e em Cristo, nós não seremos apenas vencedores, nós seremos mais do que vencedores. O mesmo Jesus que disse, no mundo tereis aflições, foi o mesmo que disse, eu venci o mundo. O mesmo Jesus que disse a Pedro que Satanás queria peneirá-lo, foi o mesmo que disse que havia rogado por ele. O mesmo Jesus que disse, eu vou para o Pai, também disse, enviarei outro Consolador. O mesmo que Jesus que disse que precisava subir para o Pai, foi o mesmo que disse, eu vou voltar para vos buscar, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Se os inimigos são grandes e muitos, nosso amigo chamado Jesus é maior. Se as ameaças são constantes, as promessas são maiores.
Se as lutas são grandes, as promessas são maiores, e a conclusão que você e eu devemos chegar é a seguinte: sim, haverá muitos inimigos, sim, haverá muitas lutas, sim, haverá muitas provações, mas eu já abri mão de tudo e de todos por amor a Cristo, por isso não preciso temer absolutamente nada. E podemos chegar à conclusão que o apóstolo Paulo chegou: se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque existe o risco, querido, se nós não calcularmos bem as lutas que nós iremos enfrentar, de pedirmos condições de paz para os nossos inimigos, pois tal coisa não poderá acontecer. Não podemos pedir trégua para a nossa natureza pecaminosa. Não podemos pedir trégua para o diabo. Não podemos pedir trégua para o mundo vil e pecaminoso e que odeia a Deus. Esses inimigos não vão nos dar trégua. Então, se eles não vão nos dar trégua, você e eu devemos estar preparados para enfrentá-lo. E a maneira mais eficaz de enfrentar esses inimigos é estando com Cristo e em Cristo. Louvado seja o Senhor. E eu queria concluir esta palavra dizendo o seguinte: talvez você esteja dizendo, é impossível ser crente. Não é, porque você não está sozinho. Se nós estivéssemos sozinhos, era impossível mesmo. Humanamente falando, esses preços aqui nós não podemos pagar sozinhos. Precisamos de ajuda, precisamos de encorajamento, precisamos de força. E a boa notícia é que tudo aquilo que nós precisamos, já temos. As promessas de Cristo e o próprio Cristo habitando em nós. Louvado e bendito seja o Senhor. Se você está achando esse preço muito alto, eu quero convidar você a vislumbrar, a olhar para o preço que foi pago na cruz do Calvário por Jesus Cristo. Esse sim foi um preço alto. Esse sim foi um preço que você e eu não poderíamos pagar. Mas o preço que você e eu devemos pagar, Jesus não vai pagar por nós. É o preço por sermos discípulos dele. Aquilo que era impossível a mim, foi absolutamente possível para Cristo. Mas aquilo que é possível a mim fazê-lo, Cristo não irá fazer. Então, aqueles que querem seguir a Cristo, se tornarem discípulos de Jesus, terão que pagar um preço. Eu quero orar e logo estarei encerrando para abençoar a sua vida, para encorajar você. Eu poderia dizer a você que daqui a pouco essas lutas vão acabar. De repente o coronavírus vai acabar semana que vem, daqui a um mês, não sei. Mas haverão outras lutas. Mas se lá fora há desespero, desesperança, falta de confiança, em Cristo há esperança. Em Cristo há solução. Em Cristo há saída. O que você deve concluir neste instante é se você está em Cristo e por que você está em Cristo. Se você está disposto a pagar esse preço, as portas estão abertas. O caminho está aberto para aqueles que desejam seguir a Cristo. Vamos orar? Pai, eu te louvo e te agradeço, Senhor, pela tua palavra e pelo Senhor não esconder as verdades de nós. Pai, é duro ouvir tais palavras, é desanimador até às vezes, mas esta é a verdade, Senhor. Verdade essa que nós não podemos fugir ou negociá-las. Esta é a tua palavra. Senhor, queremos abrir mão de tudo e de todos por amor ao Senhor, pois o Senhor é mais importante do que tudo. O Senhor é mais importante do que todos. Assim, Pai, eu te agradeço e te louvo, em o nome de Jesus. Amém.